Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Te prometi que a gente faria alguns exercícios de funções da linguagem. Você já baixou o material na aula anterior, que é a teoria, fez primeiros exercícios para depois conferir o gabarito. Não assiste essa aula sem ter feito antes não, beleza? Então já fez o exercício, pausou o vídeo aí? Podemos continuar? Então vamos lá. Muito bem então, você assistiu a aula anterior, já sabe todas as funções. Vamos começar facinho demais. Veja, questãozinha do Enem 2010. A biosfera que reúne todos os ambientes desenvolve seres vivos. Cara, é coisa da ciência. Qual que é a função que predomina em textos científicos? Qual que é a função que serve para informar? É a função referencial ou denotativa, aquela que te fala, transmite informação. Já acabei o exercício, está pronto. Eu posso olhar inclusive a fonte para confirmar. A fonte é o Guia dos Curiosos, Companhia das Letras. Então, é um texto informativo. Eu posso procurar lá as respostas. O Enem, inclusive, te dá lá o nome das funções. Ó. Por que não pode ser emotiva? Para ser função emotiva, tem que revelar o estado de espírito do emissor. Isso não acontece aqui. Para ser fática, tinha que haver um teste de canal comunicativo, do tipo: oi, leitor, você está lendo agora? A função... E olha o vocativo também, né? Para ter função poética, teria que ser um texto poético, não sobre biosfera, por exemplo. Para ser conativa ou apelativa, lembra que tem dois nomes? Tinha que estar te convencendo a comprar alguma coisa. Não é o caso aqui. O texto aqui é um texto informativo. Veja, função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Olha que questãozinha fácil, velho. Mamãozinho, você já acertou, vamos para a próxima. Muito bem, temos um poema do Manuel Bandeira, lá do Modernismo. A gente vai chegar nesse conteúdo de literatura no canal aqui ainda. Do Enem 2009. Ó. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. A preocupação grande ali é com a mensagem, tá? Tá preocupado em como dizer, repetições, pode ser que tenha ritmo, rimas, enfim. Predomina no texto, se é um poema, predomina que tipo de função? Claro que é a função poética, letra E, marcamos de novo, podemos seguir para a próxima. Não tem teste do canal comunicativo, não pode ser fática. O próprio poema não fala do poema, então ele não pode ser metalinguístico. Não é apelativo porque não quer vender nada, nem convencer o leitor de nada. Não é referencial porque é um poema, não está informando, já que é um poema, é função poética. Essa é bem óbvia, né? Essa é bem facinho, tenho certeza que você acertou. Vamos para a próxima. Enem 2016. Veja, ler não é decifrar, eu já sei a resposta nessa linhazinha aqui, ó. A fonte é do mundo da leitura para a leitura do mundo. Isso aqui é um texto informativo também, já tenho dúvida entre duas opções. Como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. Mas é um texto que está falando de quê? É um texto que fala de texto. Isso revela coisas interessantes para a gente. É a partir do texto ser capaz de atribuir significado. Se o texto fala de texto, qual que é a função predominante? Fácil. Metalinguística. Vamos ler o enunciado? Ele vai falar isso já. Ó. Nesse texto, o autor apresenta reflexões sobre o processo de produtos de sentidos, valentes da metalinguagem. Ou seja, o texto fala sobre o próprio texto. O microfone caindo aqui de novo. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto que... Vamos dar uma olhadinha? A letra E diz, forçar a participação do leitor. Jamais. Seria algo mais apelativo. Não é por isso. Por que tem metalinguagem? Porque o texto fala sobre o próprio texto. O texto está falando sobre ler textos. Olha a letra D. Ela é a resposta. Discorrer sobre o ato da leitura. Estou fazendo ao contrário. Tente, invente, faça um Enem diferente. Então a letra D é a resposta. A letra C fala apresentar o ponto de vista. Aí seria a função referencial, por exemplo. Propor leituras diferentes das previsíveis. Não tem nada a ver com metalinguagem. Ressaltar a importância da intertextualidade. Não seria um texto informativo ou apelativo para convencer se algo é importante ou não. Sobrou então, ó, se é um texto sobre texto, se é um texto sobre leitura, letra D de dado. Muito, muito fácil. Você acertou, tenho certeza. Vamos para a próxima. Esse aqui tem muito texto, não vai nem me caber na tela. Vamos lá. Enem 2011, temos um poema aí então. Veja, lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente hoje em dia tem mania de exibição. Tá falando sobre gírias, sobre rima, é um texto também poético. Vamos dar uma olhadinha então no enunciado. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro da Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos de 1920, ainda são modernas. Esse fragmento do samba não tem tradução por meio do recurso da metalinguagem. Como é que vai ter metalinguagem? Quando a poesia fala sobre a própria poesia. Ficou fácil. Vamos encontrar a resposta? Dá uma olhadinha com muito carinho na letra C. Eu vou falar mais sobre preconceito linguístico e linguagem em uma outra aula aqui no canal, mas veja, valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Isso é resposta de um monte de questões do Enem. Acorda. Olha como é que está bem construidinho, perfeitinho. Letra C é a resposta.
Enem 2018 tá pertinho aí, quase batendo na sua cara, uma prova que você deve fazer, inclusive, bem próxima aí do ano passado, do Enem 2019. Tem um texto aí, ó, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir. Ponto. É um artigo científico. Tem até as palavras-chave lá embaixo, lá. Estética, racismo, mídia, educação e diversidade. Se é um artigo científico, ele serve para informar. Ele é da área da ciência. Qual que é a função predominante? Ficou fácil. Vamos olhar a resposta? Veja aí você, ó. O cumprimento, ele te fala, velho, o Enem, nossa, as questões de linguagem do Enem são muito fáceis. Ele te fala qual que é a função do enunciado, ó. Até destaquei. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero do resumo do artigo científico. Te falo acadêmico, te falo até o que é o negócio. Na estrutura desse texto, a função é estabelecida por quê? Aí, quais são as características da função referencial? Eu vou te falar a resposta e vou analisar todas para você ir decorando e aprendendo. Ó. Letra A, resposta. Pronto. Referencial é um artigo científico. Impessoalidade, organização objetiva de informações, de referente. Finalidade e evidencia-se, por exemplo, e dá os exemplinhos aí, não importa mais. A letra B fala da seleção do vocabulário. Se você está selecionando um vocabulário, está preocupado com a mensagem. Você vai entender muito mais para a função poética. Metaforização também. Nominalização produzida por meio de processos derivacionais. Isso aí também seria mais para o lado da função poética, fica preocupando como é que você está construindo a mensagem, a adjetivação também. Sobra só a letra A, que é de fato impessoal, que vai voltar para a função referencial. Facílimo. Uma última questãozinha para a gente encerrar então, sobre funções da linguagem, a do Enem do ano passado. Te falei, cai todo ano. Pode procurar nas provas que você vai encontrar. Se não cai com os nomes e com os termos técnicos, cai qual que é o objetivo do texto, para que ele serve, qual que é a intenção do texto, tudo tem a ver com as funções da linguagem. Temos aqui, ó, revista Bula. Então, já sei que é um texto informativo, não precisa nem ler, ó. Mas vamos ler um pedacinho só. Você ganha tempo para poder errar as questões que você não sabe no chute, né? O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grozinoff, o sucesso das coleções online, beleza, já vi que é um texto informativo, quando você olhar para o enunciado, a resposta já vem na sua cara. Assim, cadê? A função predominante nesse texto, a letra A fala, evidenciar a subjetividade da reportagem. Reportagem nem pode ser subjetivo, seria então uma função emotiva ou poética. A letra B, convencer o leitor, seria função apelativa, não é convencer, não é da apelativa? Pode ver que cada alternativa, elas não estão erradas em termos conceituais, só não é o que pede, ele pede o desse texto. Se pedisse apelativa, a letra, se fosse uma propaganda, por exemplo, a letra B seria a resposta. A letra E, enaltecer a arte, nada a ver com função referencial. Letra D, estabelecer interlocução com o leitor, também tem a ver com a apelativa aí, ou a fática de testar a comunicação. Agora a letra C, trivial, informar sobre o acesso, informar, função referencial, função de revista, de textos jornalísticos. Olha que facinho. Eu espero de verdade que você tenha acertado todas as questões. Se não acertou, volta na última aula, revisa e faz tudo de novo. Você vai encontrar muitas outras questões de função da linguagem na internet. As toneladas delas. Cai no Enem todo ano, outros concursos também às vezes cobram, outros professores disponibilizam material com essas questões na internet. Tudo mais um pouquinho e, é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!